Boa tarde! A gente está finalizando essa arena, a gente precisa finalizar com energia. Vamos lá de novo? Boa tarde, gente! Muito bom, com o coração cheio aqui. Uma honra da curadoria do Senac de ter me convidado para poder finalizar essa arena com uma curadoria tão especial. Obrigada por quem está presente, online ou fisicamente. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Sabina Deveik, sou futurista e caçadora de tendências. Quem conhece essa profissão? Levanta a mão. Olha, bastante gente até. Um futurista, um caçador de tendências, é um profissional responsável por rastrear os sinais emergentes do mercado e da sociedade e antecipar futuros e projetar alguns cenários, se possível, cenários melhores para toda a humanidade. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias aumentadas e humanos expandidos. A gente vai falar sobre habilidades humanas dentro dessa revolução tecnológica. Esse é um evento de tecnologia, vocês devem ter escutado bastante coisa de tecnologia, mas aqui eu vou fazer uma abordagem mais humanista e mais comportamental sobre a tecnologia. Vamos junto? Vamos lá. Bom, você tem a sensação constante de que você está ficando ultrapassado? Quem tem a sensação constante que está ficando obsoleto? Não sou só eu, né, gente? Ainda mais nesse evento, né? A gente escuta tanta coisa nova, criptomoedas, computação quântica, inteligência artificial, agentes de inteligência autônoma, que a gente vai ficando meio doido. A gente fala, bom, como é que eu vou acompanhar tudo isso que está acontecendo? Olha que eu estudo futuros, eu vou em vários festivais de inovação, estou o tempo inteiro pesquisando, mas toda vez que eu volto de um festival, que eu faço uma pesquisa, eu falo, gente, eu estou precisando aprender de novo. Vocês não têm essa sensação? A sensação, gente, que nós temos é chamada de FOMO, Fear of Missing Out. Essa sensação de que a gente está perdendo sempre alguma coisa. Não sei se vocês devem ter vivido bastante aqui no evento. Vocês estão numa arena e vocês falam, puxa, será que eu estou perdendo alguma coisa numa outra arena? Aí vocês começam um conteúdo e vocês falam, vou correr agora para outro conteúdo. A gente está sempre, o tempo inteiro, tentando acompanhar tudo o que está acontecendo. É tanta informação. A gente produziu, nos 2 últimos anos, mais informação do que toda a história da humanidade. Vocês sabem que tem cientistas que estão pesquisando algo que chama DNA Storage, o estocagem no DNA. Eu não sou cientista, mas é uma espécie de você colocar informação dentro do DNA, que é uma estrutura que contém muita informação e que pode sobreviver muito tempo. Então, vocês imaginem, nem no cloud, nem na nuvem, não vai mais caber tanta informação. Só que agora o mundo está tão acelerado, gente, que a gente não está vivendo mais só o fear of missing out, o medo de estar perdendo alguma coisa, mas nós estamos vivendo o medo de estar perdendo qualquer coisa, o fear of missing anything. Qualquer coisa a gente acha que está perdendo, porque a velocidade da transformação é muito grande. E se a gente olhar, olha só, a gente está numa era de exponencialidade. Quando o ChatGPT, se eu perguntar para vocês, nos 3 últimos anos, quem conhecia ChatGPT? Ninguém, né? Talvez uma pessoa que trabalhasse em tecnologia. Agora todo mundo já, por exemplo, já conversou com o ChatGPT, já experimentou uma inteligência artificial generativa? Todo mundo já fez? Levanta a mão. Todo mundo, né? Já não dá mais para a gente fugir disso. Só que olha só, o ChatGPT é uma tecnologia exponencial. Em 2 meses, ele adquiriu 100 milhões de usuários. Só para a gente ter uma base de comparação, a Netflix levou 10 anos para adquirir os mesmos 100 milhões de usuários. O Google Tradutor levou 6 anos e meio. O Instagram levou 2 anos e meio. E o TikTok levou 9 meses. O que vocês estão percebendo aí, gente? O tempo está encurtando. Tecnologias que eram de nicho estão sendo democratizadas numa velocidade inimaginável.
Dentro de tudo isso, eu tenho para dizer para vocês que todo mundo que está hoje na face da Terra, neste planeta, todo mundo é da geração T. Não importa se você é um baby boomer, você tem por volta de 70 e poucos anos, que você nasceu no pós-guerra. Se você é da geração X, como eu, que tenho 51 anos, se você é da geração Y, a geração Y mais velha hoje tem 40 anos. Se você é da geração Z, como meus filhos, que têm 20 e poucos anos. Se você é da geração alfa mais velho hoje tem 14 anos. Daqui a pouco está no mercado de trabalho, hein? Ou se você é ainda de uma outra geração, que é a geração beta, que não é nem mais a geração nativa digital, é a geração de IA nativa. Pensem vocês o que vai ser essa geração. Não importa que geração você é, todos nós somos a geração da transformação. T de transformação, T de transição. A transição é tão contundente que quando terminar essa transição, talvez a gente não consiga mais entender as formas de consumir, de viver, de se relacionar, de entender o mundo. Tudo está mudando. A diferença agora, gente, está na velocidade da mudança. Todo mundo sente isso. É uma angústia, né? É uma ansiedade. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, gente, para esse trem que eu quero descer. Dá para parar um pouco? A ansiedade é muito grande, porque a velocidade é muito grande da mudança. E onde que a gente está nessa mudança exponencial? Esse aqui é um gráfico exponencial. Olha, nós somos esse pontinho preto aqui. E o que vocês estão vendo aqui nesse pontinho preto? Em que momento do gráfico que a gente está, gente? Qual o momento do gráfico que a gente está? Me ajudem. Estamos no começo da curva exponencial. E se a gente está no começo da curva exponencial e a gente já está sentindo ansiedade, imaginem vocês quando a gente estiver ali no pico da curva exponencial. Mas eu não vim só trazer notícia ruim, não, e ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Tem notícia boa também. A notícia é que dá tempo de nós aprendermos e reaprendermos esse mundo em transição. A gente está numa mudança de paradigmas inimaginável. De um lado, a gente tem antigas formas de viver, de se relacionar, de fazer negócios, de entender o mundo. E do outro lado, a gente tem um monte de coisas novas. Dá medo, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Mas quanto antes a gente puder atravessar essa ponte, o quanto antes a gente vai poder entender esse mundo em transição. A única coisa que a gente sabe é que a mudança vai ser constante. E eu tenho para dizer para vocês que não vai ficar mais devagar, só vai ficar mais rápido. Nós estamos vivendo o que eu chamo de futuros dicotômicos. O que é uma dicotomia, gente? É uma oposição, é um contraste entre duas coisas. Por exemplo, eu amo e odeio as mesmas coisas. Isso é um contraste, é um paradoxo, né? Aliás, é um paradoxo humano. Qual é o grande paradoxo que nós estamos vivendo hoje? Alguém tem uma ideia? Pensem vocês. Reflitam comigo. Qual é a grande oposição, qual a grande contradição e o grande paradoxo que nós estamos vivendo hoje? O grande paradoxo que nós estamos vivendo hoje é que, de um lado, nós estamos vivendo futuros hipertecnológicos. Realidades imersivas, aumentadas, virtuais. Temos inteligência artificial exponencial, computação quântica, computação espacial, gêmeos digitais, robôs humanoides, um monte de coisas estão acontecendo. Só para a gente falar um pouquinho, né, desses futuros tecnológicos, por exemplo, biotecnologia. Biotecnologia é uma coisa que está avançando avassaladoramente. Vocês já ouviram falar da tecnologia chamada CRISPR? CRISPR é uma tecnologia que foi inventada por duas pesquisadoras mulheres que é capaz de editar genes. Olha que maravilha, a gente vai poder editar uma parte dos nossos genes que tem a possibilidade de desenvolver doenças como Alzheimer, Parkinson. Vai ser uma maravilha, incrível.
Mas, ao mesmo tempo que a gente pode fazer isso, a gente também vai poder escolher qual a cor de olho que eu quero ter, qual a altura que eu quero ter. Perceberam que para todo desenvolvimento tecnológico tem um paradoxo, que é um paradoxo humano, que é o paradoxo da ética. Como é que eu vou fazer essas escolhas? Porque, de um lado, a gente vai ter humanos cada vez mais aumentados, super-humanos, que vão ter poder aquisitivo e vão aceder a essa tecnologia, mas, de outro lado, a gente pode criar um gap social enorme de pessoas que não têm poder aquisitivo para poder editar genes e ficarem cada vez melhores. A gente tem gêmeos digitais. Já ouviram falar de gêmeos digitais? Gêmeos digitais são réplicas virtuais digitais de qualquer coisa. Vou fazer um exemplo aqui. A gente pode fazer uma réplica digital, por exemplo, de uma fábrica de automóveis. Para que serve isso? Por exemplo, a gente precisa fazer testes de direção autônoma, que são testes muito complexos. Testes, inclusive, que envolvem ética. Como é que você vai embarcar um algoritmo que, na hora que tiver que decidir se eu acidento, né, se eu atropelo uma velhinha ou uma criança, se não tiver outro jeito, o que a inteligência artificial vai resolver? Esses testes são muito complexos. Então, eu reproduzo a fábrica digitalmente, eu faço esses testes num ambiente mais seguro digital e depois eu embarco tudo isso no ambiente real. Esses são os gêmeos digitais. Nós temos agora um avanço estrondoso de robôs humanoides. Nos próximos 12, 24 meses, a gente vai ver robôs nas fábricas, na produção, na logística, na educação, como assistentes do nosso trabalho. Mas, por outro lado, gente, a gente vive num mundo extremamente hiperconectado. Todo mundo está sempre mediado por telas, não é mesmo? O tempo inteiro estamos nas telas. Mas, ao mesmo tempo que a gente está o tempo inteiro nas telas, ao mesmo tempo a gente está vivendo uma grande epidemia da solidão. Nunca estivemos tão sós, tão angustiados, tão deprimidos. Nós temos índices absurdos de suicídio infantil. Em qual sociedade do mundo nós temos crianças que querem tirar a própria vida? Ou adolescentes? A gente falou, né, da série Adolescência aqui, eu vi o Chalita falou ontem da série Adolescência. Justamente, por que essa série está tocando tanto os nossos corações? Porque ela fala de um rombo na sociedade. A série Adolescência fala de sintomas da nossa sociedade. Perceberam que a gente está vivendo um mundo extremamente tecnológico, mas, por outro lado, a gente está precisando resgatar tudo aquilo que há mais de humano dentro de nós. A capacidade de compreender o outro, a polarização social que nós estamos vivendo, no fundo, é a incapacidade do ser humano de poder ouvir o diferente, de poder escutar o diferente. Mas, se a gente quer inovar com os mesmos olhares, com as mesmas verdades, então, para todo paradoxo tecnológico, a gente tem um outro lado de resgate de tudo aquilo que é mais humano. A gente está vivendo, sim, um mundo de inteligência artificial exponencial, mas, por outro lado, a gente está vivendo intimidades artificiais. Eu posso, de repente, eu ligo para uma pessoa, eu estou aqui com você, te contando um segredo mais profundo da minha vida, e aquela pessoa só olha, até seu namorado, seu marido, olha para você e fala, aham, porque muitas vezes a gente não está presente. A gente nunca está presente onde a gente está. Por isso, gente, nós vivemos, de um lado, uma narrativa de futuros distópicos. E eu não preciso nem exemplificar para vocês. É só a gente abrir as notícias. Quantas notícias distópicas a gente tem por dia que vão entrando na nossa alma. Quando a gente assiste um filme de ficção científica, não sei quem assistiu o último episódio de Black Mirror, né? Ou todos os episódios de Black Mirror, é uma distopia que parece que as máquinas vão tomar o lugar dos humanos e nós vamos desaparecer da Terra, do planeta Terra. Isso é um futuro distópico, gente, extremamente distópico. E a distopia, ela dá medo.
E o medo paralisa. E o que acontece é que a gente não entende que tem ingerência para que a gente possa modificar os nossos futuros. Porque o futuro não é um lugar que existe. Existem futuros no plural. E esses futuros vão ser criados a partir das nossas escolhas, cada um de nós aqui e agora. Vai depender das nossas escolhas. De outro lado, a gente tem narrativas utópicas. A palavra utópica vem de não, utopos, não lugar. É um lugar onde a gente olha e fala assim, vai dar certo, tudo vai se resolver. E não vai dar certo simplesmente porque a gente quer que dê certo. Porque existem milhares de problemas no mundo para a gente resolver. E esse lugar da utopia também é um lugar paralisante, é o lugar do inalcançável. Portanto, também não dá esse lugar de protagonismo para o ser humano poder escolher os seus futuros. Mas é na intersecção entre a distopia e a utopia é que a gente vai ter a possibilidade de habitar e de escolher melhores futuros, que é na dicotomia. São nesses paradoxos. A gente não está vivendo futuros ou. Nós estamos vivendo futuros que são tecnológicos e humanos. Tecnologia a serviço do humano. A tecnologia ela é meio. A gente está fazendo uma baita propaganda da tecnologia e ela sim pode resolver milhares de problemas da nossa sociedade. Computação quântica vai resolver, quem sabe, lá num futuro bem próximo, talvez os problemas climáticos, porque a computação quântica trabalha não com 0 e 1, mas com zeros e 1. Pensem numa moeda, quando a gente joga para cima e ela está rodando, ela não é nem cara e nem coroa. A computação quântica é isso, ela pode ser cara e coroa ao mesmo tempo, zeros e 1 ao mesmo tempo. Portanto, talvez a gente tenha a cura do câncer, talvez a gente tenha aí a cura das nossas questões de climas extremos, ambientais. Mas para tudo isso, a gente vai precisar do humano. Então, é o humano e o tecnológico. Então, é na dicotomia que nós vamos habitar esses futuros. E é na dicotomia que a gente vai poder criar melhores futuros para a humanidade. Mas a grande questão, gente, é como encontrar um equilíbrio num mundo digitalmente, tecnologicamente avançado, mas emocionalmente carente. Essa é a grande questão, é o grande dilema dos nossos tempos. E quanto mais avança a tecnologia, talvez fique maior o buraco emocional no ser humano. Portanto, a gente vai ter que entender como resolver, como equilibrar essa equação. E para que a gente possa tentar responder isso, eu vou começar com as forças de mudança que estão atuando no nosso mundo. Algumas delas, algumas bem importantes. A primeira delas é que a gente tem a força da automação, a força tecnológica. E essa força tecnológica, ela está impactando diretamente o nosso trabalho. O nosso trabalho é o nosso servir ao mundo. A gente tem 170 milhões de novos empregos que vão surgir a partir da automação, a partir da tecnologia, e 22 milhões de empregos que vão se extinguir. E aqui se coloca uma grande questão. Num mundo super tecnológico, que vai poder fazer tarefas repetitivas muito melhor do que nós. Pensem vocês na área médica. Milhares de diagnósticos, muitos, que demoraria muitos anos para um médico poder olhar tudo e analisar. A gente vai ter inteligências artificiais que vão decodificar isso em questões de horas. Isso vai ter avanços incríveis. Mas, ainda assim, a gente vai precisar de um médico para olhar nos seus olhos e te dar um diagnóstico. Para olhar nos seus olhos e poder te acolher e te aconselhar. A gente ainda vai precisar do ser humano. Então, quanto mais aumenta essa automação,
mais fica importante as nossas habilidades intrinsecamente humanas. O que é que a máquina não pode fazer por nós, gente? Me ajudem. O que a máquina não pode fazer por nós? Sentir, amar, tocar, intuir. A capacidade de intuição, ela é muito poderosa. Foi algo que a gente tirou da nossa frente, principalmente nas organizações, nas empresas. Né? As empresas gostam muito assim, não, me mostra os resultados, eu quero provas. Mas a nossa intuição, ela vem da nossa experiência. Quanto mais experiência a gente tem, mais é nossa capacidade de intuir e conectar os pontos. A nossa intuição vem da capacidade de a gente conectar pontos. E a intuição é muito importante, é uma habilidade humana. Sentimento, máquina não sente. A gente tem até 2027 ecossistemas, e talvez vocês tenham ouvido em outras palestras aqui, uma era multiagêntica. A IA não vai ser simplesmente um assistente digital, mas a gente tem agora agentes de inteligência artificial. E a palavra agente vem de agência e vem de agir. Isso quer dizer que a gente vai ter a inteligência artificial agindo por nós e tomando decisões por nós. Portanto, se coloca um grande questionamento aqui, que é um questionamento humano. Qual é o papel de um líder? Qual é o papel de um mentor? Qual é o papel de um coordenador numa era em que os agentes de inteligência artificial vão tomar decisões por nós? A gente vai precisar pensar nisso. Talvez eu não tenha todas as respostas e, muito provavelmente, vocês não vão sair com respostas daqui, mas a gente vai sair com muitas perguntas. Em 3 décadas, gente, o Brasil vai ser o país mais velho do mundo. O mundo está envelhecendo. A gente ainda trata o Brasil como um país jovem e a gente cria para os jovens produtos e serviços para os jovens. Mas o fato é que se a gente quer olhar para o futuro e a gente quer entender como que a gente se antecipa a esses futuros, a gente vai precisar entender essa geração que mudou também. Aos 60 anos, a gente estava aposentado. Aos 60 anos, eu quero dizer para você que você não é o idoso de antigamente. Aliás, essa palavra não combina mais com as pessoas de 60 anos. Provavelmente você vai mudar muitas vezes de emprego ainda, você vai se reinventar. Talvez você crie um negócio novo. E é fato que as empresas não estão entendendo essas pessoas 50 a mais, 60 a mais. Se a gente olhar inúmeras pesquisas, a gente vê que as pessoas, os idosos, chamados idosos, não se reconhecem nas campanhas publicitárias, não se reconhecem nos produtos e serviços. Agora a gente começou a mudar um pouco, a gente tem um pouco mais cabelos grisalhos, principalmente no mundo da beleza, a gente está falando de uma beleza diferente. A gente começa a ver uma mudança de narrativa. Mas isso também vai impactar o mundo do trabalho. Porque se 60 anos você estava aposentado, você saía do mundo do trabalho, agora a gente vai precisar reabsorver toda essa mão de obra. E essa mão de obra vai ter que conviver com uma pessoa da geração alfa, com mentalidades completamente diferentes. Viram o que está acontecendo? E aqui a gente chega no tema das gerações, que é um tema, uma força de mudança. Todo mundo está sentindo, né? Temos 4 gerações trabalhando e convivendo juntos, com mindsets, com mentalidades completamente diferentes. E isso é um grande conflito dentro das empresas. A gente tem um baby boomer que nasceu no pós-guerra. Esse baby boomer nasceu no mundo que não era exponencial, era linear. Tudo aquilo que a gente falou do ChatGPT não valia para o mundo dos baby boomers. O trabalho para um baby boomer era sinônimo de... Ele vinha do pós-guerra. Pensem vocês que trabalho era sinônimo de segurança, de estabilidade. Então, um baby boomer trabalhava a vida inteira para trazer segurança e estabilidade para sua família.
Aliás, a família era uma instituição que durava para sempre, né? Hoje a gente tem tantos modelos familiares. E aí, por volta de 50 e poucos, 60 anos, ia galgando por, né, posições cada vez mais altas. Com 60 anos, essa pessoa baby boomer falava assim: agora eu vou comprar um sítio e vou ser feliz. Era assim, né, gente? Aí veio a minha geração, a geração X. A geração X, quem tem aí por volta de 50 e pouco aí, gente? Alguns. Geração X foi a geração dos workaholics. A gente trabalhava, levava trabalho para casa e a gente inventou um termo que a gente usa até hoje, muito infeliz, que é a palavra happy hour. Olha que coisa mais infeliz. A gente trabalha o dia inteiro para a gente ser feliz depois do ambiente de trabalho. Quando que a gente vai ser feliz, hein? E aí a minha geração foi a geração que entendeu que o trabalho era sinônimo de status financeiro. A gente queria muito trabalhar para ganhar muito dinheiro, né? Aí, depois de nós, veio a geração Y. As pessoas que estão chegando perto dos 40, quem tem aqui? Acho que a maioria aqui, né? Bom, geração Y foi mega criticada quando foi para o ambiente de trabalho. Diziam que essa geração não sabia se frustrar. Não tinha como se frustrar. Mas a gente tem que olhar para trás, gente. Quem criou essa geração? O fato é que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas começaram a terceirizar o cuidado dos seus filhos. Uma mulher, quando vai para o trabalho e ela volta do trabalho, ela chega em casa com qual sensação, gente? Me ajuda? Culpa! Toda mulher sente culpa. A gente está lá, quer estar cá. Está com o filho, quer estar no trabalho. E aí, quando chegava 9h30, 10 horas da noite, o filho falava: mãe, estou com vontade de tomar um sorvete. A mãe, claro, morrendo de culpa. Tome o sorvete. Aí essa pessoa foi para o mercado de trabalho e estava buscando um pai, uma mãe condescendente, mas achou um chefe que estava lá pedindo resultado. Então, a gente precisa olhar para as gerações anteriores para entender. Hoje, essa geração não é tão criticada assim. Agora estão criticando a geração Z, né? Sempre é a próxima. Mas a geração Y foi muito importante, gente, porque trouxe a ideia de que trabalho está conectado a propósito, a um sentido maior. Eu não quero só ter um salário bom, eu preciso ser feliz, eu preciso ver um sentido naquilo que eu estou fazendo. Isso é uma coisa extraordinária. Pensa em vocês, meus filhos. Eu tenho uma filha de 23 e um filho de 21. Meus filhos têm uma mentalidade... É a geração Y com esteroide, gente. É tudo aumentado. Então, assim, ó, desde pequena eu estou escovando os dentes, minha filha fala: mãe, a água do planeta vai acabar, hein? Eu não sei quem é de RH, dizem que a geração Z é que entrevista o RH. Né? Fala assim: qual que é a política de diversidade? Como é que é a diversidade? Vocês estão impactando o meio ambiente positivamente? Ah, precisa trabalhar de segunda a sexta presencial? Muito obrigada. Eu vou para outro lugar, né? E tem uma experimentação de gênero, de identidades mais fluida, o que é maravilhoso, porque a gente está falando dentro das empresas de diversidade e eles vivem a diversidade, eles são a diversidade. Então, a gente tem esses conflitos que estão impactando, são forças de mudança super importantes. Só que, o que está acontecendo? Nesse mundo, a gente está constantemente atualizando os nossos softwares, né? A gente está o tempo inteiro em busca de atualizações da máquina e do tecnológico. Mas talvez o maior upgrade, a maior atualização que a gente precisa fazer não é no software, não, gente. Somos nós. Porque nós é que estamos vivendo essas forças de mudança, não é a máquina que está vivendo essas forças de mudanças. Então, gente, em tempos de inteligência artificial, de exponencialidade, a gente vai ter que requalificar a força humana, o trabalho humano, o sentido do trabalho humano, quais habilidades a gente precisa reaprender para que a gente possa navegar nesse mundo em constante mudança. E aí eu queria fazer um grande deparo aqui para vocês. Talvez a gente mude de paradigma. Essa é a minha opinião. A gente está no paradigma do homem que faz e do homem que sabe. O tempo inteiro faz. É a produtividade, é o resultado a qualquer custo. Fato é que o custo
para a humanidade, para nós, está sendo altíssimo. Nós estamos mega ansiosos, deprimidos, isolados. Cada vez mais fragmentados e desconectados de quem somos. A gente tem uma fragmentação de nós com nós mesmos, de nós com o outro e de nós com o planeta. E é por isso que a gente retira do planeta e nunca mais devolve. Porque em algum momento se perdeu a ideia de que a gente faz parte do planeta. Nós somos a natureza. E é por isso que está acontecendo, dentro de todo esse mundo tecnológico, está acontecendo do outro lado uma revolução silenciosa. Eu tenho ido em vários festivais, que é a revolução dos psicodélicos para tratamento de saúde mental. Porque lá, muitas vezes, a gente resolve coisas que os medicamentos psiquiátricos não resolvem por muito tempo. E talvez ali a gente tenha uma expansão de consciência. Então, talvez a gente tenha que mudar o paradigma do homem que sabe para o homem que sente. É o homem sentiente. É o homem que está profundamente conectado com as suas sensações e com seus sentimentos. Então, gente, olha aqui os dados. Até 2030, 75% das habilidades no Brasil vão ser diferentes das que a gente tem hoje. E a gente está no que eu chamo de era do fluxo das habilidades. A ideia de fluxo, da idade do fluxo, é muito importante. É a ideia de que a gente está no momento onde todas as nossas certezas caem por terra. Apesar da gente achar que tem certezas, porque a gente não tem certezas. Mas a gente ainda estava fixo. E essa ideia da certeza, ela está calcada na produtividade, numa narrativa da produtividade, da efetividade, do resultado cada vez maior. Só que a gente vai ter que mudar isso. A gente está numa era da obsolescência das habilidades. Uma habilidade que durava 30 anos, está durando 2 anos. E com a tendência disso encurtar. Pensem vocês que a gente fazia uma faculdade, um MBA, e a gente estava preparado para a vida. A gente não está mais preparado para a vida, simplesmente com uma formação. A pergunta-chave, então, gente, deixa de ser qual é o seu cargo. E a pergunta agora passa a ser: quais problemas você consegue resolver com as habilidades que você tem desenvolvido e você tem aprendido nesses últimos tempos? E a aprendizagem vai ser para o resto da vida. E a gente vai aprender não é só num MBA, numa faculdade. A gente vai aprender com a fricção das nossas relações humanas. A gente vai aprender em TED Talks. A gente vai aprender em eventos como esse. A gente vai aprender em festivais. A gente vai aprender em livros. A gente vai aprender em conversas significativas. E a gente vai ter que estar o tempo inteiro aprendendo. A gente, de novo, entra nessa ideia das habilidades que são híbridas. A gente costumou chamar as habilidades de soft e hard. Todo mundo está familiarizado. Hard skills são as habilidades técnicas e as soft skills são as habilidades comportamentais. Só que um sujeito chamado Seth Godin, ele disse o seguinte: gente, quando a gente chama uma habilidade de soft, macia, a gente está, na verdade, menosprezando as habilidades que são comportamentais. Sendo que as habilidades comportamentais, que é colaboração, empatia, desenvolvimento de pensamento crítico, criatividade, talvez sejam muito mais difíceis do que adquirir uma habilidade técnica. A gente diz que contrata pela habilidade técnica, mas a gente demite por uma habilidade comportamental. E se a gente olha no Fórum Econômico Mundial quais são as habilidades mais importantes, as 10 habilidades mais importantes até 2030, a gente vai ver, sim, que tem IA, Big Data, ciberseguridade, etc. Mas a gente também tem curiosidade, influência, liderança, influência social, gestão de talentos, que são habilidades comportamentais. Viram de novo que a gente está num paradigma não mais do ou, mas um paradigma do e. São habilidades que são competências híbridas. E
esse grande top voice de inteligência artificial chamado Ian B. Craft, ele disse o seguinte, ele sintetiza tudo isso. Eu não sou o que eu sei. Eu sou o quanto eu consigo me adaptar. O futuro, ele não pertence aos especialistas fixos, mas os aprendizes rápidos. Isso quer dizer que a gente também está mudando a noção e a ideia de que a gente precisa se especializar muito em uma área. A gente diz que agora nós todos vamos ter que ser polímatas modernos. Nós vamos ter que ser não mais o profissional I-shape, que é o profissional I, que se aprofunda muito em uma coisa só. Você, além de se aprofundar em uma coisa, você vai ter que ser um profissional T ou um profissional X, que é um profissional que começa a aprender um monte de outras coisas que não tem a ver exatamente com aquilo que você está fazendo. Porque aqueles profissionais que vão ser muito incríveis nesse futuro próximo vão ser profissionais que vão ter a capacidade de conectar repertórios completamente diferentes. Eu, por exemplo, hoje eu não consigo mais dizer o que eu faço. A pessoa me pergunta, quem você é? Ah, eu sou futurista, sou caçadora de tendências, sou coach ontológica, sou educadora, um monte de coisas. É o profissional / barra, 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 barra. Eu não consigo mais me definir com uma coisa só. E para a gente se adaptar e navegar nesse contexto de fluxo, a gente vai precisar de um superpoder. Esse superpoder, ele se chama antifragilidade. Mas antes de falar da antifragilidade, eu queria trazer para vocês a ideia de resiliência. Até hoje, a gente achou que a resiliência era uma habilidade muito importante. Se eu perguntar para vocês, hoje, é super importante sermos resilientes no mundo exponencial? Quem acha que é super importante ser resiliente? Levanta a mão. Vou resetar esse pensamento, pode ser? Vamos lá. Eu não sei se tem algum engenheiro na plateia, mas a resiliência é um conceito que vem da física. Vamos pegar uma borracha, um elástico, né? Um elástico é um material resiliente. Quando a gente estica esse elástico e solta, ele volta ao seu estágio original. Isso é o conceito de resiliência. A gente sofre estressores externos, mas a gente volta ao nosso estágio original. E a pergunta que eu faço para vocês, será que depois de tantos anos de mudança, alguém aqui vai voltar ao seu estágio original? A ser o que era antes? Não, né? Então, o que a gente vai precisar é da antifragilidade. Antifragilidade é um conceito que foi criado por um matemático chamado Nassim Taleb. Nassim Taleb criou esse conceito em 2012 para falar de mercados financeiros voláteis. Mas de 2012 até hoje, esse conceito sofreu uma coisa que a gente chama de deslizamento semântico. Ele começou a significar outras coisas. Então, a antifragilidade hoje é uma nova habilidade, que é a habilidade da gente prosperar e evoluir no caos, e não apesar dele. É só a gente fazer o paralelo. Quais foram os momentos da vida de vocês, reflitam, em que vocês deram saltos quânticos, que vocês evoluíram, ficaram muito fortes, incríveis. Foram nos momentos que a gente tem muitas dificuldades, que a gente sofre tristezas profundas. São nesses momentos é que a gente evolui. E é por isso que tem aqui uma mulher assim fazendo peso. Por quê? É que nem um músculo. Quando a gente vai lá, estressa o músculo. A gente estressa o músculo. No primeiro dia não tem resultado, depois não tem resultado. Depois de um tempo, o músculo fica mais forte, evolui e fica muito melhor. Então, gente, o resiliente, ele resiste ao choque. E ele vai permanecer o mesmo. Mas o antifrágil, ele fica muito melhor. Mesmo porque na ideia de resiliência, existe a ideia de resistência. E a gente não vai mais poder resistir a essa mudança que está acontecendo. Portanto, gente, qual é a anatomia hoje do profissional, da pessoa antifrágil? Primeira coisa, conhece-te a ti mesmo.
Conhece-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai te conhecer melhor que você. Se você quer transformar fora de você, a primeira coisa é se transformar dentro de você. Não existe transformação fora se não existe transformação dentro. Não sei se já ouviram falar da metáfora do ovo. Quando o ovo, a casca do ovo se quebra por fora, a vida morre. Mas quando o ovo se quebra por dentro, a vida nasce. A gente precisa começar a se quebrar um pouquinho por dentro, para quebrar um pouco por fora. A gente não pode ficar imerso nas nossas próprias verdades. Todos nós somos observadores distintos da realidade. Porque observar é o ato de ver, que é um ato biológico, junto com interpretar. E interpretar tem a ver com nossos mundos interpretativos. E nossos mundos interpretativos têm a ver com os nossos traumas, com os nossos valores, com a família onde a gente nasceu, com o país de referência. A ideia de mulher não é a mesma ideia no Brasil ou na Arábia Saudita. São de diferentes observadores. Mas a gente está o tempo inteiro querendo achatar as verdades e que todo mundo tem as mesmas verdades. É muito importante a gente se colocar como vulnerável. A vulnerabilidade é a cola do ser humano. A gente não se conecta com outro ser humano porque ele é perfeito. A gente se conecta com outro ser humano porque ele é vulnerável, porque ele tem tristeza, tem medo, tem raiva, ele sente como nós. A gente tem que ter um compromisso com a mentalidade beta, mentalidade de experimentação constante. Faz, não deu certo, cria outra rota, cria outro caminho. A gente precisa começar a aprender com os erros. A gente acha que errar é uma coisa que nos deixa menores. É muito importante errar. E a gente tem que intencionalmente... Mudança é a coisa mais difícil para o ser humano. Se eu falar para vocês agora, mudem de lugar. Quem está aqui vem para lá, quem está lá vem para aqui. Ninguém se mexeu, né? A cadeira está quentinha. A gente se acostuma. Mas intencionalmente a gente tem que se colocar numa mudança constante de hábitos. Então, gente... Enquanto a tecnologia se torna obsoleta em meses, aquilo que é humano só ganha valor com o tempo. A gente vai ficando melhor quando a gente se melhora na nossa humanidade. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, como estamos nós como humanos? Vocês acham que a gente está bem? Estamos bem, gente? Não estamos bem. A solidão é uma epidemia global. É uma epidemia de saúde pública. Já existe no Japão o chamado Ministério da Solidão. É tão contundente que os velhinhos muitas vezes morrem dentro de casa e ficam um mês dentro de casa sem ninguém saber que morreu, porque eles não têm mais conexão social. A gente está o tempo inteiro conectado com milhares de amigos no Instagram, no TikTok, no Facebook, sempre nas telas, mas o fato é que quando a gente vai viajar, talvez a gente não tenha para quem pedir para dar a comida para o nosso gato. Então, é um problema muito grande. E quando a gente olha num evento de tecnologia, quando a gente olha os usos de inteligência artificial, bizarro, gente, esse estudo saiu agora. Em 2024, quando a gente olhava para o uso de inteligência artificial, a gente olhava que existia um equilíbrio entre o uso para fins de aprendizado e usos pessoais. Mas quando a gente olha em 2025, qual o primeiro lugar do uso da inteligência artificial, gente? Terapia e companhia. A gente está buscando nas máquinas uma solução que é humana. Máquina pode ter simulacro de sentimento, mas não tem sentimento. E a gente está colocando nas mãos de uma máquina um aconselhamento extremamente profundo sobre as nossas vidas. Portanto, gente, eu acabo de chegar de um festival de inovação, o SXSW, que acontece em Austin, no Texas, e uma das palestras de abertura foi de uma cientista social chamada Kesley Killian, que falou que o futuro da saúde é o futuro da saúde social. Quando a gente olha esse templo, quando a gente olhava para a gente olhava para a saúde do ponto de vista física
e do ponto de vista emocional. Mas o fato é que a gente tem um tripé. E o terceiro pé que estava faltando, o pilar que estava faltando, é a saúde social. A saúde social é a saúde dos nossos relacionamentos, saúde das nossas conexões humanas. E a Kesley Killian, ela disse o seguinte: aquilo que é saúde mental hoje, que a gente está desfazendo um pouco os tabus dentro das empresas, aquilo que é saúde mental hoje será a saúde social em 10 anos. E eu ouso dizer que vai ser antes dos 10 anos. Então, aquelas pessoas, aquelas empresas que conseguirem criar rituais cada vez mais de conexões humanas, são pessoas e empresas que vão estar muito melhor daqui para frente. Portanto, gente, chegando ao final, eu acho que eu já passei bastante do meu tempo, inteligência é diferente de consciência. Nós vivemos como se o homem fosse o centro do universo. A gente sempre é o nosso ponto de referência. O antropocentrismo. A gente acha que a gente é referência de tudo. E como a gente valoriza muito a inteligência, quando a gente olha a inteligência artificial, a gente acha que a inteligência artificial tem alguma consciência. Mas o fato é que a inteligência tem a ver com fazer, mas a consciência tem a ver com experiência de vida. E a gente tem, de um lado, algoritmos. Mas a gente tem um futurista muito bacana que eu vou contar aqui para vocês, que chama Gerd Leonard, que ele fala de outro tipo de algoritmo que não é algoritmo, é androrritmos. Algoritmo tem a ver com produtividade. Androrritmo tem a ver com outro lugar, que é o lugar das nossas emoções, da nossa criatividade, do nosso poder de imaginação, daquilo que ainda não existe, da ética aumentada no mundo de tecnologias aumentadas, de empatia, de consciência, consciência sobre as nossas escolhas, de valores cada vez mais humanos no centro de tudo, do mistério da vida que a gente está perdendo com todas as certezas que a tecnologia está trazendo para a gente, da compaixão com outro ser humano e da nosso poder de intuição, que é incrível. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que você precisa ser um ser humano melhor, porque você não vai poder ser um robô melhor. A gente precisa se melhorar como humano. Então, quais são os 6 Cs que nos tornam humanos? Coragem, gente, para que a gente possa agir e falhar. A palavra coragem não é à toa que vem a agir com o coração. A gente precisa de ação, mas a gente precisa de ação com o nosso coração. A gente precisa ser curioso. A gente só envelhece quando perde a curiosidade. A curiosidade de gerar coisas onde não há. Inteligência artificial é baseada em dados. E muitas vezes esses dados têm vieses inconscientes, preconceituosos e discriminatórios. Quando a gente pergunta, por exemplo, para uma IA, já fiz esse exercício, como são os CEOs das grandes empresas? A gente só vê homens brancos, todos iguais. Então, a gente precisa melhorar os dados como humanos para que, de outro lado, a inteligência artificial possa nos ajudar com dados mais saudáveis. A gente precisa de criatividade para gerar coisas onde ainda não existe. O ser humano cria poesia, gente, cria música, cria cinema, cria coisas maravilhosas. A gente precisa da criatividade. A criatividade é a ponte entre a tecnologia e o humano. A gente precisa de compaixão para poder empatizar com outros seres humanos. A gente precisa começar a perguntar para as pessoas: de onde você diz o que você diz? Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua história? O que tem por trás daquilo que você está me dizendo? A gente precisa de colaboração para somar e para nos ajudarmos. Porque no mundo complexo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa olhar de um modo sistêmico. E para que a gente tenha soluções sistêmicas, a gente precisa de colaboração entre seres humanos. E a gente precisa de conexão absurdamente para a gente sentir que pertence. Somos animais sociais. A gente está desesperado por pertencimento. E quem diz isso também é Esther Perel, uma psicoterapeuta incrível, que diz o seguinte: a tecnologia e os algoritmos estão removendo
cada vez mais o atrito da vida, mas é na imperfeição das relações humanas que a gente vai encontrar sentido e pertencimento. O delivery chega rápido, a gente não se frustra. O ChatGPT dá as respostas que a gente quer rapidinho. Os algoritmos nos trazem certeza. Mas o que a gente precisa mesmo é da fricção humana. A gente precisa se frustrar. A gente precisa ficar esperando um telefonema desesperadamente. Será que vai me ligar? A gente precisa sentir tristeza por um amor que se foi. A gente precisa de processo para processar os lutos, perdas pequenas, perdas grandes. É só assim que a gente vai evoluir como humanidade. Só assim que a gente vai melhorar as nossas habilidades intrinsecamente humanas, para que a gente possa escolher futuros mais desejáveis, mais plurais, mais equânimes, mais sustentáveis e, sobretudo, mais saudáveis e mais felizes para todos nós humanos que estamos vivendo nesse mundo tão complexo. Muito obrigada, gente.